Boa noite, boa noite. Vamos ver quem é que tá chegando por aí. Vamos esperar o Instagram entregar. Oi, oi. Boa noite, boa noite. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos na nossa live de hoje. Toda segunda-feira aqui nesse Instagram nós temos live com conteúdo para agregar no seu desenvolvimento, para agregar nas suas práticas. E hoje o tema da nossa live é estimulação precoce. E eu tenho uma convidada hoje aqui no meu Instagram, uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, uma mega profissional, a Prof. Liane Alves, que trabalhou já com estimulação precoce. Ela vem trazer um conteúdo super legal e que com certeza vai agregar na sua prática, na sua vida, na sua sala de aula. Certo? Deixa eu chamar ali aqui, vamos ver se eu consigo. Vamos aguardar a Liane. Oi, oi, tudo bem, Li? tudo bem contigo? Super, super bem. Pessoal, a Liane é uma profissional maravilhosa. A gente estudou junto a nossa graduação em Educação Especial, a gente fez lá na UFSM, e ela sempre contribuiu muito para a minha formação, e que bom que a gente está aqui junto hoje, né, Li? Com certeza. Eu acho que, na verdade, uma contribui para a outra, né? Sim. Oi, Marlinha! Oi, Sil! Sim, olha só, tem bastante gente. A Marla acompanhou o nosso progresso, né, Marla? A Marla contribuiu mais ainda para o nosso progresso, sempre cuidou muito bem de nós lá no UFSM. A Tina! Oi, Tina, tudo bem? Olha só, a mamãe do ano, né? Li, então assim, ó, eu acho que a gente pode começar com você falando um pouquinho da tua prática, um pouquinho da tua experiência com a estimulação precoce, como começou, né? Como é que surgiu essa oportunidade, como é que você acreditou e encarou esse desafio? Muito bem. Eu queria dar um oi lá para a Cláudia também, que eu vi que ela entrou, também a gente trabalhou junto. Eu acho que vai ter bastante gente para contribuir aí, tá? Então, assim, ó, eu vou falar um pouquinho como é que foi a minha experiência, como é que eu cheguei até a estimulação. Então, eu sou formada em pedagogia, né? Na verdade, magistério inicialmente, né? Depois, pedagogia, fui trabalhar na PAI, né? Não tinha experiência nenhuma, né? Trabalhei 7 anos lá, né? E durante esse período de trabalho lá na PAI, em uma oportunidade, eu entrei para contribuir na estimulação precoce, tá? Então, foi, assim, algo bem desafiador, né? Mas eu vejo que é algo que vem a contribuir muito. A gente começa a olhar de uma outra maneira, né? E, enfim, também fiz uma pós em educação especial, depois a gente fez a graduação, então, educação especial, né? Então, a faculdade, junto que a gente foi colegas. Hoje eu não trabalho mais na PAI, né? Hoje eu sou prof da escola regular, trabalho atualmente com anos iniciais, tem alunos incluídos, né? E estamos aí defendendo, né, muito a inclusão que é possível, né? Enfim, a gente poderia abranger outros temas, né, dentro dessa temática. Mas vamos focar em... Na real, o que tu traz para nós ali é a questão do enfrentar, né? Porque você não tinha, vamos dizer assim, uma experiência com a estimulação, mas você acreditou nesse processo, né? E conseguiu fazer ele da melhor forma. E como é importante a gente passar por vários espaços para a gente conseguir ter uma visão do todo, né? Porque eu vejo
Sim, eu como educadora especial, muitas vezes eu tenho o olhar de educadora especial e ao mesmo tempo eu tenho o olhar da prof de sala regular, né? E Sim, que são olhares totalmente diferentes um do outro. sim. Mas assim, ó, o que eu queria colocar da minha experiência, Dani, que né, foi que você pediu para mim trazer um pouquinho, assim, ó, a experiência foi fantástica, eu acho que por vários fatores, assim. Eu acho que eu aprendi muito mais do que, talvez, né, aquela coisa que a gente tem a nossa função, né? Mas o que foi realmente significativo, e eu acho que faz toda a diferença, é que quando se tem uma equipe também que dá esse suporte, tá? Uma equipe multidisciplinar, né? Que no caso da PAI tem essa equipe, né? Que faz toda a diferença, né? E então eu vou falar um pouquinho. Bem diferente do nosso ensino público, bem diferente das nossas escolas regulares, que não tem essa equipe para dar o suporte, né? Então assim, ó, o que diferencia, né? Isso que eu queria colocar. Que ali a instituição, no caso, né, tinha e tem essa organização de ter todos os profissionais na escola, né, na instituição. No caso, a gente sabe que na rede pública existem os profissionais, mas não estão na escola diretamente, né? Eles dão um suporte maior, mais amplo, né? É uma organização diferente. E hoje, como eu faço parte também da questão de uma outra rede, a gente vê também numa outra posição, tá? São realidades um pouco diferentes, né? Assim, fazendo um parênteses aqui, quando você fala que a rede pública tem, a gente pensa em rede municipal, né? Tem o pessoal do municipal. Na rede estadual é mais difícil ainda e mais desafiador porque não tem, nem no grande grupo, né? Porque é maior, né, Dani? É maior, quanto maior a mantenedora, mais difícil fica, né? Mas assim, o que eu queria colocar, até eu vou falar um pouquinho sobre como esse ano eu também estou fazendo parte da questão da educação especial, né? Também estou ajudando a pensar algumas coisas, e eu vejo assim, quanta coisa a gente consegue conquistar formando uma rede, né? Uma troca, uma conversa, a gente pensar naquele aluno dentro do todo, né? Gostaria só de dar um oi ali, que eu vi que a Raquel entrou, que também tem uma caminhada na estimulação precoce. A minha colega é a Raquel, psicóloga. Que bom ver você por aqui também. Podem contribuir à vontade. Eu vi que a Karine também, que é da coordenadora de educação infantil. Agora o desafio ficou grande falar com tanta gente que tem tanta a contribuir. Mas assim, ó, o que eu queria colocar, né? Por que eu defendo e acredito muito na questão da estimulação precoce, tá? Porque quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar com crianças que apresentam algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ou que já vem com diagnóstico fechado, né? Com uma síndrome, alguma deficiência, os ganhos são a longo prazo, né? Então, quando a gente pensa na estimulação precoce, ela é essencial para a vida do aluno até ensino superior, vamos dizer assim, né? Então, em todas as modalidades. Então, assim, ó, como é que é a questão da estimulação, né? Eu vou falar um pouquinho do trabalho do pedagogo, do educador especial dentro da estimulação precoce, que tem um trabalho de um todo, numa totalidade, tá? Pensando em trabalhar com essa criança, esse bebê, né, que chega para o atendimento, né? Muitas vezes sem um diagnóstico fechado, ou só apenas com algum atraso, né, nesse desenvolvimento que foi observado ou pelo pediatra, pela família, ou pelo professor que chamou atenção, né, que trabalha com essa criança, enfim. O que acaba acontecendo, né? O trabalho do educador especial, né,
ou do pedagogo também, que também abre esse leque, que pode ter uma especialização. Tem alguns profissionais da área da saúde que trabalham na estimulação, né? Específico na estimulação precoce. Por exemplo, tem físio, fono, que trabalha essa parte. Dentro da estimulação, da equipe que faz o suporte multidisciplinar, é que vão se casando a linguagem, as diferentes linguagens. Não sei se dá para entender, Dani. Por exemplo... Na real, é uma engrenagem, né, Li? Isso. Cada um fazendo a sua parte vai fazer com que a engrenagem funcione. Então, precisa ter todos esses profissionais. E aí, mais uma vez, a importância da equipe multidisciplinar trabalhar junto, né? Isso. Então, a psicóloga, a fono, a TO, a físio, todas essas profissionais, até nutricionista, né, pode pensar junto. Por quê? Assim, quando chega um bebê, né, vamos dizer assim, num primeiro momento, existem propostas, né, da estimulação precoce que inicia-se com um terapeuta único. O que é o terapeuta único? Um profissional inicia esse atendimento, tendo essa preocupação, né, de respeitar a criança, tá? Porque às vezes a criança, por exemplo, já tem um histórico hospitalar ou alguma coisa mais grave, até na questão de saúde. Então, ela vem de uma trajetória, né? Ela vem de uma história. Isso. Às vezes é uma história bem difícil, né? Então, a gente tende a respeitar essa criança, iniciando os atendimentos e valorizando a trajetória dela até ali, tá? Isso não significa que não vai ter intervenções de outros profissionais, tá? Uhum. O que acaba acontecendo? Conforme vai sendo feitas as avaliações, vai sendo organizado novos atendimentos, tá? A fono, a físio vão fazendo suas intervenções. A psicóloga vai trabalhar em conjunto com a família. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese bem importante, né? Quando a gente recebe uma criança para o atendimento, a gente recebe a família junto, né? Esse pai, essa mãe, que muitas vezes também estão perdidos, né? Em razão que chegou, né? E recebeu um diagnóstico que não era o esperado, né? Então, também estão passando por um processo bem importante que a gente tem que respeitar, né? A gente usa muito esses termos assim, né? O acolhimento. O que é o acolhimento, né? Em especial quando se fala de uma criança que apresenta uma particularidade, essa família precisa ser acolhida, né? Obrigada, Marla. Por quê, né? Essa criança também está passando por uma trajetória nessa família, e essa família talvez precisa ser acolhida, respeitada. Então, é isso, né? Nesse primeiro momento, muitas vezes, a gente precisa trabalhar por um longo período com a família, um atendimento específico com a família, com a mãe, com o pai, para depois a gente conseguir fazer intervenções significativas com a criança, tá? Porque a criança é a extensão desta mãe e deste pai. Se essa mãe e esse pai não estão bem, como eles vão conseguir trabalhar com essa criança, né? Porque assim, ó, a gente vai aprendendo também, né, assim, o quanto que é importante a gente ter a sensibilidade de dizer coisas no momento certo, né? Isso não significa que quando a gente diz sensibilidade é deixar de falar, não é isso. É falar no momento adequado, pensando... É uma fala assertiva. Então, assim, ó, a questão do acolhimento, trabalhar o vínculo, né, desta família, principalmente o vínculo da mãe, né, com o bebê, né, que a gente na estimulação, a proposta é de 0 a 3 anos e 11 meses, né, nessa faixa etária.
Então, é trabalhar essa questão de vínculo e sustentar toda a proposta que é pensada para essa criança, né, dentro do que ela está apresentando de necessidade, trabalhar junto com a mãe, junto com este pai. Porque tem uma coisa que a gente sempre, a gente está ali para trabalhar com essa criança, para desenvolver, mas também a gente não pode esquecer que ela tem uma família, né? Que ela vem de uma instituição familiar que tem sua história e ela vai sair da estimulação e vai continuar sendo, né, desses pais. Então, a gente tem que fazer, é bem importante quando os pais estão inseguros ou tão perdidos, a gente colocar eles no lugar, nessa posição, empoderando, dando poder novamente a eles como pai, como mãe, tá? Eu acho que isso seria muito mais... E eu quero fazer um parênteses aqui, porque assim, ó, eu aprendi muito contigo no tempo que nós fazia graduação, principalmente nessa questão da sensibilidade com a família. Porque assim, ó, pra gente que está fora do problema e que não trabalha numa instituição como a PAI, por exemplo, quando a gente recebe um aluno incluído, para nós é uma coisa muito prática, né? A família tem uma criança que é deficiente, é como se assim, ó, recebe, aceita e segue adiante. E na real não é assim. Quando uma mãe gera um filho, quando ela, né, vai receber um filho, a expectativa dela é que essa criança venha com saúde, que essa criança venha bem, que não tenha nenhuma deficiência e comorbidades e tudo mais. E quando quando essa família recebe o diagnóstico, esse período que ela vai sair do luto, então, que a gente chama, ele é muito difícil. E para quem está de fora, muitas vezes, parece tão simples de dizer assim, ponto, o diagnóstico veio, e agora o que nós vamos fazer? E muitas vezes não é isso, sabe? Daí quando tu começa a viver isso na prática, quando tu começa a viver isso dia a dia com as famílias, a gente começa a ter um olhar diferente, sabe? A gente começa a perceber que cada um tem o seu tempo, que cada um tem a sua história, que a gente não caminhou pelo caminho deles, que a gente não trilhou a estrada deles, e que a gente não sabe a dor que essa pessoa tem, né? Então, o quanto é importante a gente esperar que a coisa, vamos dizer assim, que a coisa acomode e que a família tenha força para seguir adiante. E assim, ó, isso não significa que a gente vai ser menos profissional, né? Eu acho que isso que é bem importante, assim, quando a gente, às vezes, eu acho que a gente se torna mais, tendo humildade de entender que cada um está numa posição, né? Então, assim, ó, por vezes a gente tem um pouco de conhecimento, né? Por vezes a gente também se sente perdido, né? E eu vejo assim que hoje a gente precisa proporcionar muitas vezes orientações para os pais e tudo para eles, até às vezes para dizer, não, pai, segue, é isso aí, vocês estão certo, olha o que teu filho está trazendo, mostrar as potencialidades da criança, né? A família precisa de suporte, não é só a criança que precisa. E assim, ó, quando no trabalho, né, direcionado na questão ali da estimulação precoce, a proposta é o quê? Você trabalhar todas essas questões que são necessárias para o desenvolvimento da criança, mas também, né, a gente mostrar tudo que a criança vem construindo, cada avanço, porque isso vai trazendo motivação, um olhar para o filho, um olhar mais significativo para cada conquista, né? E quando não surge, quando não aparece, quando não vem, quando a criança está apresentando, por exemplo, dificuldade no andar, não está surgindo, como nós vamos fazer isso? A gente também vai precisar falar sobre isso, né? Então, assim, ó, são vários pontos. Por isso que a gente fala que a equipe que dá esse suporte para a terapeuta, né, no caso da estimulação precoce, é tão importante,
né? Porque vai ter momentos que a psicóloga vai entrar para falar sobre questões de relacionamento familiar. Vai ter momentos que vai sim ser necessário a fono falar sobre a questão da linguagem, até durante os próprios atendimentos, se ela já está fazendo parte, né? Uma coisa que eu gostaria de colocar, bem especial, assim, é para minhas colegas da educação infantil, algumas eu vi que entraram, assim, que a gente sempre está conversando, né, Dani? E tu sabe que eu sou bem papuda, que eu gosto de falar e de trocar ideias, e como a gente aprende sobre isso, né? O quanto que é importante, né? Então, assim, ó, quando a gente fala de estimulação precoce, daí são crianças da faixa etária da educação infantil, né? Poderiam me questionar, né? Assim, mas Liane, mas nós fizemos estimulação. E a gente faz muito, sabe, Dani? Porque assim, ó, na educação infantil, vou falar mais propriamente, existem super estímulos. O que é um ambiente de uma sala de aula de estimulação de educação infantil? É intenso, é atividades vivenciadas, experienciadas, não se diariamente. Diariamente. Até porque nós estamos num ambiente super estimulados, né? Só que tem uma questão bem importante que eu gostaria de colocar. O que diferencia, então, a sala de aula, né, para a estimulação precoce, o atendimento? O que acontece? Por exemplo, uma criança com autismo, tá? Eu vou dar um exemplo. Na sala de aula lá, quando ela está com a turma, tem brinquedos, muitos brinquedos, muitas possibilidades, muitas experiências, enfim. O que acaba acontecendo? Muitas vezes, em algumas situações, né, se o autista ainda, criança, ainda não iniciou a questão da estruturação do brincar. O que é essa estruturação do brincar? Eu digo estruturação do brincar, seria significar esse brincar, dar sentido à brincadeira. Porque em algumas situações a criança apresenta dificuldade, por exemplo, pega uma boneca, ela está com a boneca, mas ela não está brincando, ela não está dando sentido para aquele brinquedo. Ela não está significando aquela brincadeira, ela não está representando, né? Porque o que a criança faz? O que é a brincadeira? É representar o que ela está vivenciando, né? Então, a gente vai... O que é lá na estimulação precoce? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro, a criança vai, né, numa certa idade, a gente parte do interesse dela, e a partir disso a gente vai intensificar dentro das necessidades. Por exemplo, do exemplo da boneca, nós vamos ensinar ela a brincar. A gente vai mostrar para ela, a gente vai sinalizar para ela, tá? A gente fazer nana, fazer mamar, pegar a mamadeira, enfim, né? Então, essa criança vai aprender a brincar, a fazer significados, a fazer essa questão simbólica. Não sei se eu consegui me fazer entender, né, nesse sentido. Então, assim, ó, isso que é importante a gente diferenciar, tá? E assim, eu queria fazer... E aí entra a importância do olhar do professor da educação infantil, né? Isso, é isso que eu queria fazer agora, fazer esse ponto bem importante, né? Assim como as minhas colegas, né, assim como eu também sou da educação infantil... Oi, Ju, que bom te ver por aí. O que acaba acontecendo? O professor de educação infantil, ele está na turma, ele tem o poder, né, vou dizer assim, o poder do quê? De olhar todas as crianças na turma, né, naquele dia a dia intenso, né? Porque a gente sabe que eles estão também descobrindo o mundo. E também de observar
a questão do que vem aparecendo, porque o que acaba acontecendo, Dani? Muitas vezes a criança leva um certo período para surgir algum diagnóstico ou observar algum atraso no desenvolvimento, né? E vai começar a aparecer nessa faixa etária do 0 aos 3 anos e meio, até 4 anos, porque são os marcos iniciais do desenvolvimento bem pontuais, né? Pontuais. Então, se não surgiu, né? Não surgiu algumas coisas, o professor está lá e o professor não faz diagnóstico, isso é bem importante, a gente não faz diagnóstico. A gente não faz. A gente não faz diagnóstico, mas a gente precisa ter um olhar clínico com as coisas. Né? A gente precisa perceber. A prática nos possibilita a gente saber. Quando você trabalha com uma turma, você sabe que mais ou menos no andar da carruagem, todos andam no mesmo sentido, né? E isso que a Júlia coloca ali, eu queria reforçar que ela colocou a educação infantil uma coisa muito séria, e é isso mesmo, né? Porque é ali que a gente vai vendo o início de tudo, tá? Então, o que acaba acontecendo? E é na educação infantil que eles vão desenvolver habilidades fundamentais para depois, quando eles entram lá no primeiro ano, no segundo ano, no processo de alfabetização, aquela criança que não desenvolveu aquelas habilidades naquele período, ela vai ter que usar o processo, ali os primeiros anos de alfabetização para fazer o desenvolvimento. Daí já assim, atrasa, vamos dizer assim, né? E assim também essa questão do... o que a gente constrói nos primeiros anos são tão marcantes, né? Se tem alguma fragilidade ali nesse marco do desenvolvimento, se não é trabalhado, vai ficar lacunas, tá? Então, se a gente pega uma criança que apresenta um atraso significativo ou tem uma deficiência, uma síndrome, e não foi trabalhado, com certeza vai ter perdas bem... Então, assim, o que acaba acontecendo? O que eu queria colocar assim, ó? Então, na educação infantil, a gente observa, nos chama atenção, né? Isso chama atenção. Já vou sair correndo? Não, a gente vai observar mais uma vez. Vamos pedir para uma colega ajudar a olhar de novo para essa criança. Observe em diferentes situações. Faz uma situação, repete para ver como é que ela vai sair. Troca umas ideias com a gestão, que isso é bem importante, que vai estar lhe dando esse suporte. Bom. E uma frase eu acho que a gente escuta muito ali. Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu tempo. E as pessoas vão esperando, né? Vão esperando. Isso. Claro que cada criança tem o seu tempo. Agora, aquela criança que está muito distante dos seus pares, a gente precisa ficar de olho, a gente precisa olhar com um olhar diferente. Isso, até porque... Isso, assim, ó, toda criança tem o seu tempo e a gente deve respeitar isso, né? Isso eu não questiono. E também a questão, assim, ó, de trabalhar para que ela vai se desenvolvendo nesse período, né? Então, assim, ó, me chamou a atenção, né? Essa criança me chamou muito a atenção, ela tá muito, muito diferente dos outros colegas, enfim. Vamos conversar com alguém para nos dar mais um suporte. Se a gente tem uma psicóloga na rede, se a gente tem uma psicóloga na escola, enfim, porque a gente... Tá, então nós decidimos, então, chamar essa família, né? Isso é bem importante. Quando a gente chama uma família para conversar, a gente já não vai, né, apontando, vamos dizer assim, que a criança não está fazendo. Não, a gente vai conversar, ser francos, mas com sensibilidade, colocar que nos está nos chamando a atenção, tais comportamentos, que seria interessante eles colocar daqui a pouco o pediatra, né? E assim, ó, isso é bem importante, que às vezes a gente tem que repetir 1 ou 2 vezes a mesma fala para os pais, porque às vezes eles chegam lá, né, para o pediatra e falam, né, coisas bem
não tão detalhadamente, né? Porque os detalhes, o que que é os detalhes? São nos detalhes que surgem, às vezes, um diagnóstico, né? É observar. Porque o olhar da família é bem diferente do olhar do profissional, né? Isso aí. Diferente. O olhar do cuidador é um, olhar da família é outro, o olhar do professor da educação infantil é outro. Então, assim, é baseado em todos esses olhares que o diagnóstico sai, não é baseado num só, né? Mas que a família, o cuidado já acaba fazendo, vamos dizer assim, acaba não evidenciando algumas características que são evidentes. Isso. Então, num primeiro momento, depois vai para neuro, enfim, às vezes, né, fazem toda essa trajetória, né? Aqui, quando a gente fala, é bem importante, assim, ó, de novo vem aquela questão do acolhimento dessa família, desses pais, né? Uhum. Mas isso não significa, então vamos deixar, não, os pais estão negando e nós vamos negar também. Não, a gente vai convocar essa família, a gente vai conversar, vamos, e sempre tentar mostrar, isso é bem importante, que esse movimento que a gente está fazendo de olhar para essa criança é um movimento de pensando nela, sabe? Não é contra, né? Só que eu acho que tudo isso é muito importante como a gente se posiciona perante a família, a gente tem que buscar ser um elo, né? Não divisor de águas, né? Enfim. Depois começam os atendimentos, você vai pensar né, na questão... na estimulação precoce, a gente trabalha essa questão do brincar associada ao que a gente quer desenvolver, né? Sim. Assim, ó, o professor de educação infantil tem um papel fundamental, porque junto com o terapeuta e os outros profissionais da área da saúde, né, ali, clínica, vão dar todo esse suporte e vão conversando e vão articulando cada vez mais ações para essa criança avançar, né? Então, assim, ó, o professor lá da escola, da turma, ela vai continuar trabalhando com a turma, né? Com essa criança que faz parte dessa turma. Claro que algumas situações vai ter que articular, né? Algumas propostas. Mas a partir do momento que tu olha para ele, né? Para essa criança, para esse bebê ou para essa criança, tu já começa dando sentido ao seu trabalho, né? E assim, ó, é muito interessante, Dani, como a gente faz a gente tá sempre em movimento, às vezes tem coisas que começam já a aparecer com bebês pequenos, né? Assim, então, isso é tão importante quanto antes começar uma estimulação, os resultados são maiores. Hoje, até assim, eu venho lendo um pouco mais e tentando entender um pouquinho mais, né, sobre a questão do autismo, que vem, né, altos índices, né, e não é mais aquele clássico, né, então mudou algumas coisas, né, nesse aspecto, e a gente vai ter que observar, tá? E na real, assim, ó, nós, profissionais da educação, nós precisamos sim estar em constante formação, a gente precisa estar lendo, as coisas vêm se modificando, e a gente precisa ter pelo menos o mínimo de conhecimento. Ou então ter a humildade de dizer, fulana, eu não sei, me ajuda. Até porque a inclusão não é do professor, não é o professor, o aluno não é do professor, o aluno é da instituição. Então, nada mais que todos se envolvam nesse processo de inclusão. Se eu estou percebendo que meu aluno está apresentando algumas características que eu estou desconfiada de alguma coisa, chama a orientação, chama a coordenação, chama a equipe diretiva, chama quem tiver que chamar para pedir ajuda, para pedir auxílio, para dizer, olha, o que está acontecendo? Eu estou vendo que está acontecendo alguma coisa, mas eu não sei da onde partir, eu não sei para onde ir. Né? Então, assim, eu acho que essa comunicação é super importante na escola e entre colegas. E assim, ó,
isso que a gente está conversando agora, por isso que é tão importante a gente começar de observar, né? Hoje já é possível, um período atrás, o diagnóstico, por exemplo, de autismo, que eu estou citando, era fechado com 3 anos, 4. Hoje já é possível observar com uma criança de 1 ano e meio, né? Então, assim, ó, o quanto que as coisas também, a questão do conhecimento desta área está aumentando, né, nessa questão da educação especial, em razão que a inclusão está aí, né, e a gente começa. Então, assim, ó, o que eu queria colocar também? A questão do diagnóstico, né? O diagnóstico, quando a gente trabalha com crianças na estimulação, a gente não fica preso no diagnóstico. O diagnóstico é um parâmetro para a gente conhecer as particularidades do que vai... Olha ali, a Raquel colocou 3 meses. Olha o que ela traz, né? Eu acredito que ela deve estar... Raquel, só confirma, tu tá referenciando o autismo? Vou... a questão dos 3 meses. Então, assim, ó, tudo isso faz com que a gente comece a pensar, né? Conhecer a criança e conhecer o diagnóstico é muito importante, mas a gente vai trabalhar com a criança. Vamos ficar preso ao diagnóstico, né? A gente vai trabalhar toda a potencialidade dessa criança, as necessidades, o que ela é capaz, o que a gente conseguiu de avanço. Pois é, olha o que a Raquel traz, né? Então, um olhar bem apurado, né? O que ela está nos contribuindo aí, que a partir dos 3 meses já é possível fazer um diagnóstico. Então, pensam, né? Então, o quanto que é importante o nosso olhar, né? E assim, ó, já aconteceu de se estender essa questão de diagnóstico e chegar nos anos iniciais... Ó, bebês funcionando de forma autística. Então, ó, a Raquel, que também já trabalha na estimulação e é psicóloga, está trazendo, né? Então, o quanto que é importante a gente ter essa observação bem apurada, né? Então, assim, ó... Eu acho que não somente na estimulação, a questão do diagnóstico, aproveitando o gancho, não o diagnóstico. Muito a questão, assim, ó, da escola também. Eu recebi um aluno, ele veio com um diagnóstico. Para que serve esse diagnóstico? Esse diagnóstico vai me dar a noção de algumas características, né? Me dá, assim, vamos dizer assim, o porquê que ele tem algumas características e vai me trilhar o norte, então, que eu devo seguir, né? E a partir dali eu vou focar nas habilidades que ele já tem, né? E potencializar e trabalhar as habilidades que ainda não foram desenvolvidas. Eu acho que em nenhum momento o diagnóstico, nem na estimulação, nem na educação infantil e nem nenhum das modalidades deve servir a não ser para nos dar o norte, né? Para nos confirmar o porquê de algumas características, mas não tem outra função a não ser essa, né? Ele não vai, vamos dizer assim, interferir no nosso trabalho ou na relação com essa criança. Eu só queria fazer ali um parênteses que a Raquel colocou, da questão sim, que não é a questão do diagnóstico, mas vem a partir dos 3 meses, né, vem trazendo já algumas se percebe coisas, características, algumas né? coisas que é importante ser observado. Muito bem. Dani, não sei se tu agora já me perdi no que nós tinha... Me diz uma coisa sobre a questão da permanência, do quanto tempo fica na estimulação, recebe alta, não recebe alta, como é que fica isso? O que é, assim, ó, uma criança que apresenta uma particularidade bem considerada, tem, né, que tem uma deficiência, né, ela vai depender da avaliação dos profissionais, né, mas... Por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, né? Ela tem várias questões que precisam ser trabalhadas, então ela passa pela estimulação. Depois da estimulação, hoje, tem a questão dos atendimentos pedagógicos, que algumas instituições são apresentadas até na questão clínica ali, que é o pedagógico oferecido pelo SUS, que uma delas também é o AE, né? Então,
Então, na verdade, assim, ó, a criança, ela vai fazendo esse processo de um atendimento para outro, conforme a sua... Durante o tempo que ela precisar. Só que a estimulação é esse período, né? Já aconteceu de crianças apresentar apenas um atraso no desenvolvimento, assim, mas não tão significativo, que chegou num determinado momento, o neuro achou que não era mais necessário receber estimulação e passou para... teve que passar para outros profissionais, como, por exemplo, vai receber fono ou fisio, que é conforme a necessidade. Então, é muito particular de tudo isso, né? Cada criança é uma criança, mesmo que, vamos dizer assim, a deficiência é a mesma, mas a especificidade das crianças são únicas, né? Não tem como mensurar por deficiência, vamos dizer assim. Isso. E a questão a família pode contribuir na estimulação? Existe alguma coisa que a família pode fazer? Sim, porque assim, o que acaba acontecendo? Deixa eu só ler ali, sensibilidade com a família. Lembra que sempre falamos, temos que manter um ser humano, uma família que precisa... Sim, isso, Júlia, isso a gente estava falando antes, né, do acolhimento da família, né, e de mostrar o quanto que essa criança faz parte, né, dessa família, dessa história, e o quanto que a gente precisa ter essa sensibilidade, isso mesmo. Sim, a gente pode... O que acaba acontecendo? Muitas vezes... Conforme vai acontecendo os atendimentos, a gente pode dar esse suporte, dando... a família vai continuar o seu trabalho em casa. Por exemplo, vou dar no brincar, né? Você vai convidar essa mãe ou esse pai que vai fazer parte do atendimento para brincar junto. Eles não são telespectadores, eles fazem parte do atendimento. Tá? Não é que a terapeuta senta lá no tapete para brincar com a criança e o pai vai ficar olhando. Você vai convocar esse pai. Esperando o atendimento passar. Não, você vai convocar, você vai mostrar, né, tudo que essa criança está trazendo e você vai fazer trocas e sugerir que eles continuem fazendo, né, sendo pais em casa, né, assim, por isso que é importante, assim, essa conversa, né. O que mais eu queria colocar aqui? Essa questão dos estímulos, por que a gente fala tanto, né, nessa fase? Porque a questão o canal de aprendizagem é maior nesse período, né? Então, os primeiros anos ali, até os 3, 4 anos, o canal de aprendizagem é bem importante. Então, quanto mais estímulos, a gente vai estruturando tudo isso de uma forma mais sólida, né? Então, é nesse sentido... Vai minimizando os processos, a demora dos processos de aprendizagem. Isso aí. Eu queria também colocar o quanto que é importante, assim, todo esse trabalho que é em forma de rede, né? De troca, de aprendizado. Essa semana eu até estava conversando com uma colega, e assim, ó, um aluno que foi meu, agora é dela, né, nesse ano, e assim, a gente vê a evolução, as conquistas, né, então, alunos, né, eu tenho um aluno que foi meu da estimulação, que hoje está na escola, né, escola regular também, não sei como é que está, se está recebendo atendimentos, deve estar, e, né, a gente vê as evoluções, né, então, assim, ó, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho também grandioso, quando a gente vê os avanços significativos que essa criança tem, né, e é um direito dela, né, isso que é importante a gente colocar. É um direito que essa criança tem, né? É um direito dela receber atendimento, é um direito que ela tem de estar suprindo as suas necessidades naquele momento, né? Então, assim, eu sou uma defensora, né? Muito da estimulação precoce, e eu acompanho um pouco as gurias que fazem esse trabalho, e o quanto que isso é importante, né?
porque aquilo que eu coloquei é um trabalho diferenciado, bem específico, né? Então, a gente precisa, então, levantar essa bandeira, né, cada vez mais, porque os casos também, né, a gente sabe que estão aí, que precisam ser observados, e, enfim. Na real, acho que são as duas bandeiras que a gente ergue, é a questão da estimulação precoce e a questão do diagnóstico precoce. Que as coisas não se arrastem por muito tempo. E falando da estimulação, eu tive alunos que foram teus alunos na estimulação, né? Depois na rede regular eu acabei tendo eles, recebendo eles, e a gente percebe assim a evolução deles depois quanto ao processo de ensino-aprendizagem, né? E a gente fica analisando, porque como eu conheci a criança desde bebê, a gente consegue mensurar isso, né? Às vezes o profissional que pega aquela criança só lá no ensino fundamental, nas séries iniciais, eles não conseguem ver todo o avanço e todo o processo que foi a estimulação. Agora, quando tu conhece a criança desde bebê e tu chega lá no primeiro, segundo ano e tu vê a evolução, tu vê a importância da estimulação precoce no processo de desenvolvimento, no processo da consolidação das habilidades dessas crianças. E assim, assim como também é importante a gente reforçar, pensar um pouquinho, tem coisas que acontecem sim, né? Alguns desenvolvimentos que seriam necessários não acontecer, né? Recebeu todos os atendimentos possíveis, foi estimulado, recebeu outros atendimentos clínicos, e não. Daí também a gente tem que ter um respeito com a criança, porque assim, às vezes é a questão das suas próprias limitações, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Então assim, a gente vem, a gente precisa pensar sobre isso, né? E eu vejo que os professores cada vez mais estão buscando entender, conhecer. Como a gente sempre fala, né, Dani, a gente trabalha já com, a gente tem um pouco de experiência, de contato com o aluno que estão incluídos, né? Mas, assim, é um desafio constante, todos os dias, assim como é com os outros, com todos, né? Mas, às vezes, o medo de tentar, o medo de conhecer é muito maior do que realmente é a situação. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por essa área, eu gosto, me identifico. Não significa que a gente não se frustra, né? Isso é importante a gente colocar, porque às vezes a gente também é profissional e também é ser humano, a gente também cria uma expectativa, só que a gente precisa ter ciência também, assim, o trabalho da gente é este, né? É a gente trabalhar dentro do desenvolvimento das crianças, dos alunos, enfim, desde os pequenos, depois os maiores também, né? Mas assim, ó, eu não sei, né, se eu fui clara qual é a proposta, eu fui falando, misturei um pouco os assuntos. Não, mas eu acho que essa era bem a proposta, era para a gente saber um pouco como é que funcionava e assim, trazer um pouco de informação hoje, né? Assim, ó, hoje eu falei um pouco do que eu conheço, do que eu já trabalhei, do pouco que eu leio, né? Com certeza tem profissionais que trabalham mais nessa área diretamente, então teriam mais até propriedade para falar sobre como estão a organização, né? Mas nessa minha fala, nessa nossa conversa, eu quero deixar, assim, ó, o meu registro, né, do quanto que eu acho importante a estimulação precoce. Que é isso que faz um diferencial futuro para essa criança, para esse aluno, né? Então, esse bebê, né, a gente vai pensar num bebê que está chegando a esse mundo aí, a gente tem que apresentar esse mundo para ele, né? Então, vamos ajudar, né? Então, eu acho que esse assim, o meu recado, né? E eu gostaria de deixar, então, também um recado para as minhas colegas, que contribuem bastante para essa nossa formação, né? Porque eu sempre digo assim, que
a gente vai se fortalecendo, a gente vai criando a gente está em constante formação. E assim, o quanto que é bom a gente conversar. Eu tenho várias amigas, né? Até algumas estão aqui, que a gente conversa e troca ideia e defende. Uma faz um questionamento, outra faz também. Daí daqui a pouco tu volta a pensar de novo do que você falou. Será que realmente é isso? Então, assim, ó, várias amigas minhas que são da área da educação, tu é uma delas, né, Dani, que a gente sempre está conversando. É assim, a gente vai fazendo marcos também do que a gente acredita, né? E isso que eu digo que a gente acredita não significa que é a verdade absoluta, estou longe disso. Eu sempre acho que a gente tem que ter humildade também para dizer, eu acho que eu me equivoquei, não é bem isso, eu posso ter a sensibilidade, o respeito e a humildade de dizer, não é por aí, né? Eu já fiz isso, né? E não tenho problema em relação a isso. Mas também quando eu defendo alguma coisa, a gente busca, né? Então, assim, a gente está aí para isso. Eu acho que a educação consegue fazer tantos marcos importantes, né? Quando a gente vai, como profissional, cada profissional vai construindo essa rocha, né? Essa coisa forte, sólida, do que a gente acredita, do que é importante. Vamos lá, isso vamos... só se faz em conjunto, né, Li? Isso só se faz em conjunto. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E assim, o quanto é importante, quando tu falou da questão da humildade, de chegar, eu também já disse, eu não sei. Eu preciso saber de tal deficiência. Não sei, nunca nem vi, vamos pesquisar, vamos, né? Hoje a gente tem um mundo da internet aí que está aí para ajudar. Claro que tem muito conteúdo bom e tem muito conteúdo que a gente tem que peneirar, mas tem muito profissional bom aí se posicionando para trazer, agregar valor e trazer, já que a gente não tem tempo e às vezes não tem dinheiro também para fazer as formações que a gente gostaria, a gente vai se fortalecendo enquanto colega, né? Isso. E assim, eu queria deixar assim, registrado também, eu já transitei, né? Então, uma escola especial, uma escola regular, hoje estou, e também contribuindo um pouquinho na questão da educação especial. O quanto que é importante, sabe? A gente vai transitando, a gente vai aprendendo, a gente vai se formando cada vez mais, né? Assim, hoje até uma amiga disse assim para mim, isso aí, vai lá e fala. A gente tem que se fortalecer, a gente não precisa ter medo. E não é fácil, a gente está se reinventando cada dia, né? E não é fácil, não é fácil. A gente, assim, uma coisa é a gente falar entre duas amigas, uma coisa é ter mais pessoas ali e tal, pessoas que também têm uma bagagem bem significativa, né? Mas, assim, o meu recado era esse. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou contribuir ou fazer alguma pontuação, um pontuamento, estou à vontade. E eu quero deixar registrado aqui também o meu orgulho de ter você aqui, de você ter aceito esse desafio, né? Semana que vem é a Marla que tá aí, né, Marla? Te prepara que semana que vem é você que vem para cá. E eu acho que essa é a nossa função, é a gente levar para o mundo a mensagem da inclusão, que a inclusão é possível. Que no papel, muitas vezes, ela é linda, e que às vezes na prática a gente se decepciona, a gente se depara com N problemas, mas que ela é possível sim, que se todo mundo fizer a sua parte, cada um dentro da sua profissão, dentro do seu, né, da sua formação, que ela é possível sim, e que a gente não está sozinho, que a gente precisa se juntar forças, que o professor não precisa se sentir só, que ele deve buscar auxílio de outras pessoas, de pessoas da escola, de pessoas de fora. Quero deixar registrado aqui também o meu, vamos dizer assim, meu amor que eu tenho pelo excelente trabalho que a PAI faz. Eu sou apaixonada pelo trabalho da PAI, mesmo que eu nunca trabalhei na PAI. Na escola onde eu trabalho, tenho alunos, tu sabe, que foram alunos da PAI, que hoje estão lá no ensino regular com a gente e fazem
dão show na escola, né? E eu acho que essa é a nossa função, é trazer a inclusão, é trazer a estimulação precoce, é trazer todos esses assuntos à tona e ajudar os professores que estão lá na rede regular, que nem esse ano, né, essa gestão, eu estou então fora da rede, da sala de aula, mas é uma das poucas vezes dos meus 25 anos de escola, e daqui uns dias estou voltando para o regular de novo e vou estar lá tentando fazer a diferença na vida dos meus alunos, como eu sei que faz diferença na vida dos teus alunos, e N vezes a gente se liga e chora e diz, e agora o que eu vou fazer? E daí uma ajuda a outra, e eu acho que essa é a educação de verdade, é uma ajudar a outra e dar suporte para a outra quando a gente precisa. Com certeza, com certeza. Gente, coraçõezinhos subindo aí para a Liane, por favor, muitos coraçõezinhos. Eu vou tentar salvar essa live, vou deixar ela no canal do YouTube, tá? Então, se alguém quiser compartilhar depois, sinta-se à vontade. Eu acho que até é bom para daqui uns anos a gente rever e ver como é que tá o nosso pensamento, o que mudou, o que agregou, né? Estou muito feliz. Muito feliz. Eu quero deixar um beijo bem grande para todo mundo que participou, que está aí. E eu tenho um monte de amigas, colegas, profissionais que eu admiro muito. E eu tenho certeza que estão aqui porque também acreditam numa educação de qualidade, né? Que fazem a diferença por onde estiver, né? Um beijo especial, então, às profs da educação infantil, né, que a gente conversou um pouquinho sobre esse olhar da necessidade da gente ter esse olhar de sensibilidade, um olhar de atenção, de observação, e também as colegas da educação especial, né, que a gente também levanta essa bandeira, né, Dani, uma das nossas formações, e também algumas amigas minhas que são da área clínica, né, fono, físio, psico, obrigada, vocês sabem o quanto que às vezes eu pego o telefone e peço socorro, peço ajuda, eu sou assim mesmo, gosto disso e por enquanto não quero deixar de ser assim, né, a gente tenta melhorar cada dia, tá bom? Meu beijo bem grande para todo mundo. Gente, obrigada por vocês estarem aí acompanhando a gente. Amanhã, lá no canal do YouTube, tem aula falando sobre plano individualizado, como fazer a flexibilização. Tem as minhas alunas que estão lá, então convido você, quem quiser assistir, participar. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Beijo, Li. Te amo. Tchau, obrigada. Também.